Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maurício Quieco, criador do programa Alavancar. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês, não apenas ao meu canal, mas ao ano de 2021. Esse é o primeiro vídeo que a gente grava para o nosso canal neste ano, então fica aqui. Bom ano, sucesso para todos nós. Eu tenho falado bastante no programa Alavancar, nas nossas redes, ano da transformação. Esse 2020 a gente viveu e continua vivendo esse dilema, esse desafio, essa barreira tão grande para a nossa história, para a história da humanidade. 2021, se Deus permitir, será o ano da transformação, o ano da mudança, o ano da volta por cima. Bom, eu peço que você se inscreva no meu canal, ative a sineta aqui para que você possa receber as notificações e esteja sempre atento aos nossos conteúdos. Uma vez por semana, no máximo a cada 15 dias, a gente apresenta novidades, conteúdos novos sobre consultoria e gestão empresarial. O tema de hoje, primeiro tema do ano, olha só como eu estou me arriscando. Eu vou falar de um tema, não que eu não tenha domínio sobre esse tema, mas é uma área da gestão, uma área da administração que eu não me considero com muitas competências para poder atuar. Então, por isso, eu vou fazer um vídeo de uma forma um pouquinho diferente do convencional. Eu vou falar sobre comportamento. Por que eu vou falar sobre comportamento? Eu tenho recebido muito, mas muito mesmo, pedidos, perguntas, informações diversas, especialmente pela rede LinkedIn e pelo nosso site, onde tem lá o Fale Conosco, contato. Eu recebo diariamente perguntas sobre qual é o comportamento mais adequado, ou qual é o melhor comportamento para que eu, como profissional, possa vencer no mercado da consultoria. Então eu recebo muito isso, mas olha só, não é a minha área, Eu não sou coach, eu não sou gestor de talentos, eu não sou consultor na área de liderança e comportamento. Então eu não tenho muitas habilidades, talvez eu não tenha competências desenvolvidas o suficiente para vir aqui trocar informações de uma forma muito técnica com vocês nesse prisma, nesse ambiente do comportamento, da liderança, dessa postura empreendedora. Eu não tenho essa competência. Então, o que eu vou fazer? Me pediram isso, tá? Eu recebi isso no LinkedIn há cerca de 4 dias, depois de muitas e muitas e muitas perguntas. Maurício, fala não do comportamento adequado, fala do seu, Tenta procurar aí na tua história, na tua essência, no teu dia a dia, no começo da sua carreira, quais foram os comportamentos que fizeram o Maurício, se destacar talvez nesse mercado. Eu não me vejo como um destaque do mercado, eu me vejo como mais um profissional nessa imensidão que é a consultoria e a gestão. Mas eu consegui talvez agrupar em métodos as informações que alguns profissionais não conseguiram agrupar. Talvez essa seja a minha única diferença nesse mercado. Eu consegui visualizar tudo como uma engrenagem, eu tenho uma facilidade muito grande para fazer isso. Eu consigo olhar as coisas da gestão e da administração e ver por trás uma engrenagem. Tipo aquela visão do Matrix, que tinha lá, você vê o programa por trás da tela. Esse é o dom que Deus me deu para essa profissão, eu creio, Eu consigo enxergar os processos e métodos e entender as engrenagens, como elas funcionam. Então, o que me perguntam é isso: quais são os comportamentos que fizeram você, Maurício, se destacar nessa área? Então, falando isso e explicando que eu não sou expert em comportamento, liderança, em nada disso, eu tenho uma admiração incrível por profissionais, coaches que são dessa área, mas eu não tenho, talvez, a sensibilidade para trabalhar com isso. Então, vou falar aqui 7 comportamentos, vou reunir em 7 comportamentos que o Maurício tem ou teve para poder se destacar no mundo da consultoria e da gestão. Vamos lá? Comportamento número 1, foco. Focado. E eu poderia explicar o foco de várias formas técnicas que talvez eu não sei explicar. Então eu vou explicar o que é o foco na minha vida, o que sempre foi foco na minha vida. Se eu, conversando com a minha mãe, com as minhas irmãs, com meu pai quando ele era vivo, eu sempre perguntava isso, como é que eu era quando moleque, quando é que eu era quando pequeno, coisas que eu não lembro, e sempre eles me diziam, e é uma coisa que eu me percebo assim há muito tempo, focado. Em resumo, o que eu começo, eu termino. Eu acabo resumindo o foco assim, no meu caso, na minha vida. Então, comportamento 1, que eu tive e continuo tendo, foco. O que eu começo, eu termino. Pode demorar mais do que o previsto, eu termino. E eu me lembro de criança,
ganhar aqueles puzzles, né? O quebra-cabeça lá de 500 peças, 600 peças, que às vezes um moleque mais novo, tipo uns 8, 9 anos, começa a fazer, não está conseguindo, larga de mão, vai para outro canto. Eu fazia até terminar. Nem que eu ficasse a madrugada inteira, nem que eu virasse a noite. Foco, eu começava e terminava. Eu me lembro de ter também uns 11 anos de idade, 12, para vocês verem como isso é uma coisa que você vai trazendo na sua essência, né? Então não é uma coisa que eu talvez desenvolvi. Eu tinha isso. Eu tinha uns 11 para 12 anos e estava na fazenda de um tio meu, né? E esse tio estava com um problema no carro. Ele tinha comprado um cabo de embreagem para trocar na caminhonete dele porque tinha quebrado. E ele foi dormir depois do almoço, eu olhei para aquele cabo, olhei para a caminhonete, e o tal do foco sempre em mim. Eu me enfiei embaixo daquele negócio lá e só saí quando eu tinha terminado tudo. A mão tudo escoriada, fiquei umas 3 horas mexendo, descobrindo. Quando ele acordou e foi mexer no carro, falou, eu preciso chamar o mecânico para vir aqui trocar esse cabo que eu comprei. Eu falei, não tio, eu troquei para você. Mas como assim você trocou? Eu não sei trocar isso? Eu falei, eu também não sabia não, mas eu peguei, não tinha vídeo do YouTube para ensinar, tá? Eu fui na raça mesmo. Eu fui olhando, peguei a caixa do material, li as instruções e fui para baixo do carro, enfiei a mão aqui, enfiei a mão ali e troquei. Então eu dou esses exemplos simples para vocês verem que foco não é uma coisa muito distante da nossa realidade, não é algo que você precisa fazer um MBA para conseguir chegar. Basta você ter na sua cabeça, na sua mente, no seu dia a dia. O que você começa, termina. Maurício, e coisas que você viu que no meio do caminho elas não eram muito boas, elas não eram muito positivas, você ainda assim terminava elas? Eu poderia não terminá-las, mas eu encerrava o assunto, né? Eu dava um fim para o assunto. Então, se eu começava uma conversa, uma tratativa com um potencial sócio que eu já tive, e no meio do caminho você percebe que não dá, senta e encerra. Isso é foco. O que você começa, você termina. Mesmo que você perceba que ir até o final daquele processo pode não ser o lucro adequado, pode não ser a medida mais correta, mas no momento necessário, encerra o assunto. Dê um começo, dê um fim. Isso é foco. Postura ou comportamento número 2. Eu sou uma pessoa extremamente controlada e calculista. Eu não digo calculista no lado pejorativo, mas calculista de fato, calcular a maioria das coisas da minha vida, né? Não só financeiramente, mas eu calculo de tudo. Para vocês terem uma ideia, eu faço um controle rigoroso da quantidade de países que eu viajei, até das cidades que eu já fui. Isso, lógico, é uma loucura que eu tenho desde novo. Eu sou viciado em mapa, em atlas, né? Quando eu tinha uns 8 anos, ganhei da minha avó um atlas da Folha de São Paulo, que você ia acumulando as edições toda semana. E essas coisas acabaram me moldando, né? Por isso que eu sou apaixonado por viagens, né? Eu tô com 37 anos hoje, eu percorri 4 continentes do mundo, 56 países e aproximadamente 1.012 cidades. Então, eu fui para muito canto, né? Eu viajei para muito lugar. Tudo por, talvez, o controle que eu sempre tive. E o controle, ele não é algo muito difícil de você fazer. A minha vida inteira, para vocês terem uma ideia, mesmo com o programa Alavancar, eu controlo tudo usando uma simples planilha do Excel ou uma tabela no meu caderno, né? Então, quando a gente fala de controle, de cálculo, a gente não está falando de softwares, tal, isso e aquilo. A gente está falando de controle, de você ter como comportamento ou como postura a capacidade de medir as coisas para acompanhar os possíveis acertos e erros, antes de que a vaca vá para o brejo. Isso é controle. É a capacidade que você tem de ter um registro organizado do que acontece na sua vida, especialmente na profissional, para que você não precise correr muitos meses para perceber que a vaca está indo para o brejo, que a coisa não é boa. Então eu tive esse controle desde muito cedo. E eu comecei a ser controlado com as coisas mais simples. Quando eu era pequeno, eu controlava meu dinheiro, as moedas num cofre tal, as notas em outro lugar. Eu fazia um acompanhamento semanal do dinheirinho que eu tinha. Isso eu tinha 7, 8 anos. E eu fui crescendo e isso continuou desse jeito. Olha só que legal, o fato de ser controlado, né, de ter essa visão de controle, eu não digo controlado de ser um controlador, não. Controlado é de ter registros, de ter organização com as coisas, especialmente as financeiras. Quando eu comecei meu trabalho como consultor, entre 18 e 19 anos, já contei essa história em outros vídeos, trabalhava numa multinacional, prestei um recrutamento interno, passei, fui o mais novo da multinacional no Brasil inteiro e tal. E aí ali eu já comecei a fazer um registro, fazer um controle das práticas que eu iria aplicar nas empresas, quais funcionavam, quais não funcionavam, por que deu certo, por que não deu. Então eu montei
um sistema de controle de boas práticas e práticas não muito boas. E isso hoje se transformou no programa alavancar.com, que é o meu programa onde eu compartilho conteúdos, informações e técnicas no mundo todo, em 5 continentes. Então, esse é o segundo comportamento que me fez chegar até aqui, controle. Comportamento número 3, e agora vocês vão ver que o negócio realmente fica muito particular, né? Por isso que eu falei, eu não estou aqui fazendo o papel de coach comportamental, muito menos de um consultor na área de liderança, comportamento e talentos, né? Eu não tenho habilidades e competências suficientes para isso. Eu estou dividindo a minha vida. Então, comportamento número 3, que me fez chegar onde eu cheguei e que eu, graças a Deus, continuo navegando por esse mar da consultoria e da gestão, mas é curiosidade internacional. Sempre tive ampla curiosidade internacional, não apenas pelo mapa, pela bandeira, mas por tudo, pela língua, pela moeda, pela cultura, pelo que acontecia nos lugares. Então, quando eu comecei a viajar, ou quando eu comecei primeiro a viajar online, né, lá nos períodos ali de 96, 97, quando eu comecei a entrar de verdade num ambiente digital, eu já tinha uma curiosidade internacional muito grande, saber o que acontece em outros lugares, o que é feito em outros lugares, como as coisas são feitas. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei em picos de curiosidade internacional, que eu queria saber em alguns momentos se uma fábrica fora do Brasil, da mesma área, do mesmo segmento, se eles tinham o mesmo sistema de gestão e controle que a gente tinha aqui. Eu tinha essa curiosidade com 13 anos, né, com 14 anos. Então eu já ia buscar isso. Eu pensava, eu vou numa fábrica automotiva São Bernardo do Campo e ficava estudando, pesquisando o que tinha de informação e ia atrás de informações de outros países para fazer uma comparação. Então essa curiosidade internacional, não apenas pela cultura, pelo lugar, pela bandeira, mas também pela forma como as coisas são feitas, ela me trouxe muita riqueza. Então foi um comportamento, e é um comportamento que eu divido com todos vocês, até para alguns explorarem, porque você aprende demais. E quando eu comecei a viajar, né, quando eu comecei de fato a meter mochila nas costas e bater perna no mundo, eu comecei de fato a viajar por volta ali dos 19 para 20 anos, né, que eu comecei a viajar mesmo. Eu já tinha ido para alguns países antes disso, acho que uns 4, mas a partir dos 19 anos é que eu comecei a ir para vários lugares mesmo, e hoje cheguei a 56 países. Então, diferentemente talvez de um turista tradicional, eu chegava num determinado lugar, como Munique, por exemplo, e eu não queria ver o lugar onde se toma a cerveja da Oktoberfest. Eu fui para a fábrica da BMW, passar o dia lá. Então, talvez eu sou o turista ou o viajante um pouco alternativo, né? Que eu vou em busca dessa experiência, que tenha foco empresarial, gerencial. Então, essa curiosidade internacional, que é o comportamento número 3 que eu destaco aqui, ela me fez muita diferença. Comportamento número 4, e ele de fato também, eu comecei a perceber esse comportamento quando eu era novo, mas com o tempo, eu fui administrando ele, eu fui potencializando ele quando eu percebi que era o caminho certo. Conhecimento direcionado. Esse comportamento, ele trouxe muita mudança na minha vida, ele trouxe muita riqueza na minha vida. Por quê? Porque eu passei a, de fato, dar foco em conhecimentos, em treinamentos, em informações que tinham a ver com a essência do que eu estava desenvolvendo. Eu não ficava buscando muitas informações que estavam fora do meu mundo, né? Então, talvez aquela perspectiva, seja um amplo conhecedor de tudo. Olha, eu conheço sobre muitas coisas, mas profissionalmente falando, eu não fui em busca me aprofundar daquilo que não seria o tiro certeiro da minha área profissional, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho com mercadologia, pesquisa e estratégia. São minhas 3 áreas foco. Eu nunca na minha vida, eu me aventurei, por exemplo, por um curso de, tributos e fisco. Por quê? Porque eu acredito que você precisa, criar um ambiente onde você tenha condições de ser altamente expert naquilo. Se você ficar buscando e juntando muitas coisas, e no caso nosso de consultoria, dizer que é consultor de tudo, né? O cara é consultor de logística, marketing, processos e métodos, RH, finanças e também faz um pouquinho de corte e costura, né? Entende? É como um médico, eu sempre faço essa comparação. Eu tento, na minha vida profissional, ser, por exemplo, o melhor cardiologista que eu puder. Eu não tento ser um médico que sabe de tudo, né? Que ao mesmo tempo que eu sou cardiologista, eu sou ortopedista, eu sou gineco, eu sou dermato, eu sou reumatologista e quero ser bom em tudo. Não. Então, esse conhecimento direcionado é um comportamento que foi um comportamento decisivo na minha vida.
escolher exatamente os conteúdos e assuntos que eu iria dar foco e não ficar aceitando qualquer coisa. Se isso vai agregar para a minha vida, entra. Se não vai agregar para a minha vida, especialmente profissional, fora. Eu sempre fui radical com isso. Como eu estou dizendo, pessoal, vocês, né, não estou dizendo para ninguém seguir isso. Só estou dividindo com vocês o comportamento que o Maurício teve para chegar onde chegou. Comportamento número 5. E esse talvez seja o grande diferencial profissional que eu tenho. Quando fiz treinamentos e quando fiz algumas técnicas dinâmicas para tentar entender, né, qual é o meu verdadeiro diferencial como profissional, o que me faz ser diferente talvez da maioria das pessoas que trabalham no que eu trabalho. Capacidade de síntese. E eu estava falando no começo do vídeo sobre isso. A capacidade de resumir, a capacidade de compreender a máquina como ela funciona. Então, por exemplo, num trabalho de plano estratégico, eu não entro para esse trabalho achando que a gente precisa resolver o problema do RH, o processo e método da área tal. Antes disso, na minha cabeça, talvez, de uma forma automática, eu já consigo ligar esses pontos todos e entender que às vezes o problema está no filho do dono da empresa. Então, essa capacidade de síntese, essa capacidade de interpretar rapidamente muitos dados, né, enxergar a correlação deles de uma forma nítida, é algo que eu não sei explicar como eu faço. Né? Pelo programa Alavancar, eu consegui traduzir isso na SWOT 8Q. Então, aqui eu estou revelando para vocês até talvez uma das essências da SWOT 8Q. Ela veio disso. Dessa minha capacidade, talvez é o dom, como eu falei, eu acho que é o dom que Deus me deu para me diferenciar nesse mercado, mas é isso, eu consigo olhar para uma série de assuntos, variáveis e informações e começar a ver as conexões entre elas e dizer, aqui está o negócio. E ao longo desses últimos 20 anos, isso foi muito certeiro para muitas empresas, né? Eu tive a experiência, e isso foi um caso muito interessante, há 2 anos atrás, fazendo um plano estratégico para uma grande empresa, muito grande mesmo. Estamos falando aí de milhares de funcionários, bilhões de reais sendo movimentados. E eles me contrataram achando que eu iria fazer um trabalho de plano estratégico daqueles, né? Que é o convencional. Junta todo mundo numa sala, os líderes, gestores, manda todo mundo fechar os olhos, olhe para um futuro onde você quer estar. E eu não tenho nada disso, né? Vocês que me conhecem sabem que plano estratégico nosso é cálculo, né? Números, o que pode ser feito, estatísticas, técnicas e tudo mais. Mas beleza, eu fui contratado para o trabalho, né? E eu com essa capacidade de síntese, logo que as variáveis começaram a chegar, talvez o contratante achou que eu iria pegar tudo, enfiar embaixo do tapete e nem iria perceber. Em poucos minutos, pegando os dados, eu já saquei qual era o problema. E era um problema seríssimo que ia muito além daqueles simples dados e variáveis que eu estava recebendo. Chamei todo mundo num canto e falei exatamente como eu vou falar aqui para vocês. Olha, é o seguinte, vocês ainda não me pagaram, ok? Então eu vou dar a partir desse momento a chance da gente encerrar o contrato nesse momento, porque eu estou enxergando um negócio aqui que não me foi dito antes, e eu estou pegando todas as variáveis e ligando, e eu já sei qual é o problema efetivo. Pergunto, vocês vão me deixar tocar na ferida ou vocês acham melhor empurrar para debaixo do tapete? Porque se eu puder tocar na ferida, eu continuo o trabalho, porque daí eu vim aqui para transformar alguma coisa. Se for para enfiar embaixo do tapete, vocês nem me pagam, só me põem de volta no avião e eu vou embora para casa. E assim eles falaram, olharam, ficaram olhando para mim assim, falaram, não, toca na ferida e ganha seu dinheiro. Eu falei, então tá bom. E isso é a capacidade que a gente tem de síntese. Essa capacidade dá para treinar ela. A SWOT 8Q, quando você aplica a SWOT 8Q mais de 5, 6 vezes, você vai já treinando esse comportamento. É bem legal. Comportamento número 6. Disposição para girar a roda. O que isso quer dizer? É a capacidade, é o comportamento que você tem de arregaçar as mangas e colocar em prática o que você está aprendendo. Já na hora. Está aprendendo? Já busca ali uma alternativa para pôr em prática. Maurício, sou um consultor, só que eu estou começando agora, nunca atendi ninguém. Como é que eu vou pôr em prática? Pô, eu tenho certeza que no seu ambiente, no seu hall de familiares e amigos, não tenha 1, 2, 3 que tenha uma empresa, que tenha um pequeno negócio, que tenha uma atividade, que tenha um empreendimento. É nele, é ali, começa a girar a roda, pega esse cara e fala, olha, eu posso treinar a SWOT 8Q no teu negócio, eu preciso de apenas algumas horas contigo, vai ser muito bom para você e para mim. E peia, né? E vai fazer. Então gira a roda, arregaça as mangas e gira a roda. Quanto mais a gente gira a roda, mais você vai assimilar os métodos, não só de gestão, mas da tua vida como um todo. Então essa disposição de girar a roda, essa capacidade de arregaçar as mangas e colocar em prática, mesmo que você não tenha experiência, você tem que começar. Você tem que começar. Eu comecei aplicando os meus primeiros métodos em carrinho de cachorro-quente, pipoqueiro e vendedor de algodão doce.
Eu tinha 18 anos no primeiro semestre da minha faculdade na empresa júnior. E deu certo, até poucos anos atrás, na cidade onde eu me formei, eu tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas, era uma associação de bairro que eu ajudava a atender, e eu encontrei algumas dessas pessoas num trabalho que eu fui desenvolver, e eles comentaram, nossa, olha só, você começou, eu acho que eu fui seu primeiro cliente, né, e era um pipoqueiro, né, e eu olhei pro cara e falei, talvez você tenha sido meu primeiro cliente mesmo, e hoje eu tô vindo para uma palestra sua aqui, depois de tantos anos, com mais 2.500 pessoas. Eu falei, e você me ajudou, você faz parte disso tudo, você talvez me ensinou as primeiras lições práticas que eu tive na minha vida. Então, girar a roda é isso. E por último, fechando esse ciclo, comportamento número 7, abertura para se reinventar. Abertura, disposição para se reinventar, disposição para pegar tudo que você tem e começar do zero. Disposição para você acordar um dia de manhã, olhar, perceber que tem 5 coisas erradas e mudá-las. Não cruzar o braço e tentar empurrar com a barriga. Disposição para mudança, disposição para reinvenção. O programa Alavancar, ele é talvez o maior exemplo disso, né? Eu passei, antes do programa Alavancar entrar no ar, o programa Alavancar entrou no ar no formato que as pessoas conhecem hoje, em 2019, entre outubro e novembro. Então, contado desse vídeo, tem 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Mas o programa Alavancar, ele tem, na verdade, quase 20 anos de existência. Porque o que é o programa Alavancar? O programa Alavancar é a somatória dos métodos e procedimentos que eu adotei durante a minha vida profissional inteira, que eu fui gradualmente transformando em materiais técnicos, para hoje poder compartilhar em 5 continentes. Mas eu não iria fazer isso. Eu lá no começo não tive essa ideia. Vou trabalhar durante 15, 20 anos, juntar tudo para transformar no programa Alavancar. Esse nome nem existia, né? Então, por que eu falo que o programa Alavancar é um grande exemplo de reinvenção? Porque chegou um determinado momento, eu com um monte de informação na mão, técnicas, métodos, eu sentei e falei, e aí, beleza, é isso? Acaba aqui? Né? Eu, por exemplo, financeiramente, eu me aposentei com 29 anos, né? Eu tô com 37, então tem 8 anos que financeiramente eu não preciso mais trabalhar. E eu não tenho vergonha de falar isso, ao contrário, eu tenho orgulho, né? Eu trabalhei pra caramba, ganhei dinheiro, e assim, então com 29 anos, mais ou menos aos 29, 30, eu me deparei, é isso? Cheguei na independência financeira total, estou aposentado, não preciso mais trabalhar. Então agora eu vou fazer o quê? 30 anos, vou pegar uma pipoca, um óculos e ficar assistindo Netflix até morrer? Claro que isso não passou pela minha cabeça. Talvez em algum momento deve ter passado sim, mas não. Mas eu pensei isso, falei, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso e vou reinventar, eu vou construir, eu vou criar. Programa Alavancar. Então o programa Alavancar talvez ele seja o maior exemplo de comportamento para que você não se acomode, para que você esteja aberto à reinvenção. Então esses foram 7 comportamentos meus, Maurício, tá? Que eu tô aqui respondendo as perguntas que me fazem. Espero que esse vídeo possa ajudar você a pensar ou até a repensar suas atitudes, seus comportamentos. Esses 7 que eu dividi com vocês hoje, que estão aqui do lado agora, eles resumem de uma maneira bem objetiva o que eu precisei para chegar onde eu cheguei, né? Para os 29 anos eu estar praticamente aposentado financeiramente e após isso eu recomecei a minha vida profissional com o programa Alavancar. Então, comportamentos como esses 7 que vocês estão vendo aí do lado, eles foram os decisivos para tudo isso acontecer. Feliz 2021, ano da transformação. Eu sou Maurício Queco, programa alavancar.com. Eu criei e hoje compartilho no mundo inteiro. Tchau, tchau.